Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de desenho técnico mecânico. Essa é a nossa aula número 7. Eu sou o Renato, sou professor da área mecânica do campus de Hortolândia e nesse módulo, nessa série de aulas, nós estamos estudando, aprendendo a desenhar, seguindo aí as regras, a norma da BNT, os desenhos em mecânica, tá bom? Então, na aula de hoje, vamos tratar de meio corte. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não assistiu às outras aulas, eu convido que o faça. Convido também que se inscreva aqui no canal da Mecânica e que ao final do vídeo, se você gostar desse conteúdo, dá um curtir para ajudar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm interesse, tá bom? Então, vamos lá, vamos estudar sobre meio corte. É uma aula rapidinha, uma aula curta hoje. Porque, na verdade, meio corte ele deriva aí do que a gente já estudou na aula anterior, que é corte ou corte total, tá? Então, meio corte é um tipo de corte onde metade da vista é cortada, uma parte da vista é cortada e a outra metade é desenhado em vista externa. Então, o meio corte nada mais é que um recurso de desenho técnico que eu consigo, muitas vezes, em vista única, expor a parte externa do objeto e também a parte interna, tá? Então, um recurso bastante interessante porque me poupa muito trabalho em vistas em peças que têm aí, por exemplo, muitos detalhes internos, então me economiza muito tempo nessa forma de representação, tá? Então, vamos tentar entender aqui. O que seria esse meio corte? É como se eu tivesse uma parte dessa minha peça sendo cortada, estão vendo? Então, como se eu cortasse essa peça, só que na hora que eu fosse desenhar, eu coloco, é como se eu virasse ela, desse uma inclinação, e aí eu vou ter uma exposição da parte interna da peça, que eu estou mostrando aqui para vocês, ao mesmo tempo eu tenho a representação também da parte externa. Então veja, eu represento a parte externa desse lado e a parte interna da peça. Tá? Então é como se eu arrancasse um pedaço, como se eu cortasse um pedaço dessa peça e olhasse por dentro para ver o que está acontecendo com esse objeto, tá bom? Quais são então as principais características de meio corte? Primeiro, só é aplicável em objetos simétricos. Isso é importante, então a gente vai aplicar em peças que tenham simetria, ou seja, tenham aí um eixo, uma linha traço-ponto aí, um eixo de simetria, tá? Ou seja, ela tem que ser igual aí dos seus dois lados, tá bom? A metade de vista externa não terá linhas tracejadas, isso é importante também. Então, veja, eu poderia aqui, se tivesse algum outro detalhe por trás dessa peça, eu não ia colocar aqui como linha tracejada. Eu teria que colocar uma vista nova para poder apresentar esse detalhe. Tá? Então, não é comum a gente ter a representação de linha tracejada sobre, contendo como um plano aí, principal a nossa vista em meio corte. Tá bom? Então, novamente, a não ser que seja muito imprescindível para a compreensão do desenho, eu não consiga representar isso em outras vistas, aí eu poderia, porventura, colocar, mas não é o comum, tá? O comum é não colocar e apresentar esse detalhe em uma outra vista, tá bom? C. Quando o eixo de simetria for vertical, a metade cortada será a do lado direito. Quando horizontal, a metade cortada será embaixo. Então, veja, isso também é importante, pessoal, para quando a gente for pensar no desenho, na interpretação, na representação desse desenho, tá? Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, o meu meio corte, ele sempre tem que apresentar, quando desenho na posição vertical, ele vai ser apresentado do lado direito. Então, vejam, aqui eu tenho uma pecinha, Esse lado eu estou representando o meio corte, portanto, o meu lado direito. E quando eu faço essa peça, quando eu represento ela na horizontal, o meu meio corte, obrigatoriamente pela BNT, ele tem que ser representado embaixo. Tá? Essa é a regra que a gente precisa seguir. Tudo bem, pessoal? Elementos onde só metade foi representada terão só uma linha auxiliar e só uma seta.
a linha de cota deve ultrapassar o eixo de simetria. Bom, esse tipo de representação não é tão comum de se ver a linha que a gente usa de representação de corte, tá? Aquela linha traço ponto que vocês viram na aula anterior, para corte total, por exemplo. Tá? Eu vou utilizar desse recurso de linha de corte quando eu precisar representar duas vistas dessa minha peça. Aqui eu tenho um exemplo para a gente entender. Então, eu estou olhando meu objeto por cima, estão vendo? E aí, eu estou utilizando da vista frontal aqui, né, de corte. Tá? Então, olhando por cima, a vista frontal, estou utilizando um recurso de meio corte. O que eu estou mostrando aqui? Ó? Eu estou mostrando uma linha, traço, ponto fina e eu tenho uma seta. Eu não preciso colocar outra seta. Na verdade, eu não devo colocar outra seta aqui. Tá? Então, eu faço uma linha, traço, ponto fina da região que eu estou expondo como meio corte. Utilizo apenas desse lado, que é o lado do sentido de tombamento dessa peça que eu estou cortando, e coloco apenas lá uma letra A. Tá bom? Lá em cima, sou obrigado a colocar A. Ou seja, esse lado eu estou representando o meio corte. Tá? Essa peça é um exemplo de uma peça que eu teria que utilizar esse recurso de colocar a linha de corte, porque eu necessito ter duas vistas, né? Porque é uma peça mais complexa. Tá? Chamei até aqui de peça mais trabalhosa, né? Mais difícil de ser representada. Tá bom? As duas metades de vistas, né, ficam separadas pelo eixo de simetria. Então, o eixo de simetria da peça, né, linha traço ponto fina, de um lado eu tenho a exposição da parte do diâmetro externo e do outro lado eu tenho a parte da representação interna do objeto. Então, a linha de simetria é que vai me auxiliar a interpretar, né, a representar esse desenho tanto para a parte externa como para a parte interna. Tá? Quando os planos de corte forem indicados, levarão apenas uma seta para indicar o sentido dessa visualização da visada. Tá? Então, novamente, pessoal, quando eu necessitar ter duas, às vezes até três vistas, né, dependendo da complexidade do objeto, da peça, aí sim eu tenho que obrigatoriamente representar como uma linha traço ponto, né? Uma linha de corte traço ponto, e aí eu coloco a seta e a letra A para mostrar onde está essa representação, tá? Nesse caso aqui na vista frontal. Outra coisa importante, pessoal, que eu queria falar de meio corte é com relação aí à nossa cotação, tá? Como que a gente vai fazer para cotar? Quando eu estiver pensando na cotas do diâmetro externo, eu utilizo o que a gente já aprendeu aqui. Então, tenho como referência o diâmetro externo 40. Tá? Quando eu estiver cotando com relação à parte interna ou com relação ao meio corte, eu vou utilizar o recurso de apenas uma seta. Estão vendo? Então, por exemplo, aqui eu estou cotando esse pedaço a esse outro pedaço aqui. Tá? Como eu não estou visualizando onde está exatamente terminando esse rebaixo do furo interno, então eu coloco simplesmente uma seta, tá? E coloco o diâmetro de 16. A pessoa que vai desenhar isso, ou vai fabricar, ela vai entender que eu estou mostrando esse rebate, que esse rebate está entrando na parte de diâmetro externo, a parte que não é de meio corte. Portanto, eu não posso colocar aqui uma seta do que eu não posso colocar aqui uma referência para essa cota, né, em cima do que eu não estou vendo, tá? Então, sou obrigado aí simplesmente a expor, né, a indicar o detalhe que está sendo mostrado na vista em meio corte, tá bom? Então, guardem isso que é importante, tá? Então, quando eu tenho a referência do diâmetro externo para cotar, por exemplo, aqui, né, eu utilizo do que a gente já aprendeu, as linhas de referência, né, linha fina, né, as setas, normalmente, e o diâmetro de 40. Quando eu vou representar furo interno, né, que eu necessito
cotar sobre o meio corte e eu não sei exatamente onde está terminando isso, por exemplo, aqui eu tenho um furo, né? E esse furo ele não está acabando aqui na linha de simetria, ele está entrando aqui dentro, porque é um furo centralizado, tá? Então eu não posso colocar aqui uma linha de referência naquilo que eu não estou vendo. Então eu só coloco nessa parte do corte, né? Nessa parte desse furo que eu estou visualizando. Então só uma linha de referência somente de um lado e uma seta somente de um lado, diâmetro de 10. Tá? A mesma coisa para esse rebaixo, então eu estaria passando aqui dentro da parte não visível interna, né, da parte que não é meio corte, então também não vou representar. Aqui estou pegando o diâmetro externo, eu tenho referência, diâmetro 25. Aqui também eu tenho referência, diâmetro 30, tá bom? Então a parte interna onde não tem referência, eu vou utilizar desse recurso de apenas uma linha de referência em uma seta. Tá bom? Podem perceber que em todos os desenhos de exemplo que eu coloquei aqui, tá da mesma forma, tá? Que dá para a gente ver, ó, diâmetro 30, por quê? Porque tem esse diâmetro aqui é 30, mas ele não acaba exatamente na linha de simetria, obviamente ele passa para dentro dessa parte. Como eu não sei, como eu não tenho essa referência, simplesmente uma seta passando para o outro lado, tá? Para indicar que esse detalhe passa para o lado do que não é meio corte, e eu represento lá como diâmetro 30. Tá bom? Aqui também, então, onde eu tenho referência? Lá em cima, diâmetro 52, que é da parte externa. A parte interna, ó, tem um furo aqui, e eu não tenho referência. Eu sei que ele está passando aqui, concordam? Né? Mas eu não tenho como colocar uma linha de referência aqui, porque eu estou trabalhando com meio corte. Simplesmente faço uma seta passando para o outro lado, tá? E coloco o diâmetro 42. A pessoa que vai ler, que vai fabricar essa peça, ela vai entender que tem um furo interno que está passando aqui, que a somatória é 42, tá? Portanto, na verdade, o que eu tenho aqui é metade desse furo, tá? Então, se for 42, né, eu tenho aqui metade, que é 21, e a outra metade está do lado não visível desse meio corte, tá? E assim vale para o diâmetro 30, para o diâmetro 34, para o diâmetro 52, tá bom? E aí, na parte de cota, segue da parte de meio corte, segue o mesmo critério de cotagem que a gente já viu. Eu posso cotar espessura, cotar altura, cotar diâmetro de furo, tá? Aí vocês podem perceber que desse lado aqui, né, eu não precisei cotar metade do furo. Por quê? Porque eu estou expondo completamente ele aqui, não estou expondo apenas metade, que é o caso da região central, do meio corte. Tá bom? Aí não tem problema, porque eu estou expondo ele inteiro, tá? Então imagine que eu cortei, ranquei esse pedaço aqui, né? Concordam que essa região do meio eu não estou vendo o complemento desses diâmetros, desses furos, né? Então, por isso que eu represento assim. Tá bom, pessoal? E aí tem essa peça aqui para a gente desenhar, tá? É uma pecinha, né? Que eu tenho, que dá para ser representada em vista única, e aí eu vou representar de um lado o diâmetro externo e do outro lado o diâmetro, o meio corte, a parte interna. Se eu for fazer ela de pé, né? Se eu adotar aqui, desenhar ela de pé na posição vertical, o meu lado esquerdo vai ficar com a região externa e meu lado direito vai ficar com a região de meio corte, tá? Eu vou fazer esse desenho com vocês, e aí depois eu proponho aí um outro desenho em algum momento para vocês fazerem sozinhos, tá bom, pessoal? Então eu espero vocês no outro vídeo que a gente vai desenhar essa pecinha e até breve. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê. Tchau, tchau!